Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele vai falar sobre a Semana Santa, mistérios gnósticos. Ainda estamos na energia da Páscoa de Renascimento, né? Páscoa hoje, Pascuela, um dia depois, 1º de abril, né? Vamos lá nas irradiações daquilo que nós estamos vivendo. E é fundamental que cada um possa ter a certeza de que nós estamos criando novas realidades nesse momento tão importante de mudança e a temperatura aqui, só porque eu ia falar, mas está agradável até, né? Para que a gente possa aprender sobre toda essa energia sagrada. Ei, Ale, tudo bom? Bem-vindo. Olá, Carmen, como é que nós estamos? Está Tudo tranquila a imagem? tá jóia, tá excelente. Maravilha. Perfeito. Boa tarde para você, boa tarde para todos os amigos e amigas da Pax Universal. E como a Carmen falou na introdução, ainda estamos na energia da Páscoa, da Semana Santa, e por isso, esta tarde, a gente escolheu este tema especial para falarmos um pouco, né, e compreendermos alguns mistérios gnósticos com relação a esta data tão importante, né? Então, Carmen, aquilo, como falam, né? Sem mais delongas, porque a nossa conversa hoje vai ser muito reflexiva, vai gerar muita curiosidade. A tua caneta aí vai cansar de acionar a caneta. Eu virei até a página, eu tinha só um pedacinho aqui. Ó, Falei, não, eu vou pegar uma inteira, porque aí realmente vai ficar direito. isso, se preparou. Então vamos começar pelo título, né, da nossa live de hoje, Mistérios Gnósticos. A palavra gnósticos está associada a gnóstico e também a gnose. O que é a gnose? Gnose é um termo grego que quer dizer conhecimento. Mas quando nós falamos em conhecimento, não é um conhecimento ligado à consciência objetiva, um conhecimento apenas relativo a informações. Não é esse tipo de conhecimento que a gente vai tratar esta tarde. Seria um conhecimento que ele precisa ser acessado, porque é um conhecimento superior. Então, o que os gnósticos pretendiam milhares de anos atrás, quando eles foram criados, e os gnósticos existem ainda hoje dentro das mais diversas fraternidades herméticas, sociedades secretas, ordens iniciáticas que são gnósticas, o que se pretende é o conhecimento direto, é o contato direto com a fonte da sabedoria. Então, A fim de que o gnóstico, quando ele consegue acessar essa fonte, ele tem o que é chamado de desvelação, ou o que é chamado de iluminação, que algumas pessoas também chamam de epifania. Então, vamos dar alguns exemplos de alguns gnósticos, né, ao longo da história. Por exemplo, quando Moisés ele fala com uma sarça ardente, onde está a presença de Deus, aquilo é uma experiência gnóstica, aquilo é uma experiência epifânica. Mas como foi possível para Moisés fazer isso? Porque Moisés, cujo nome original é Moshe, que quer dizer o nascido das águas, ele era um autoadepto, ele era um auto-iniciado nas escolas de mistérios do Egito Antigo e também, por ser judeu, ele conhecia o Merkabah, ou a Merkabah. É um termo que quer dizer carruagem de fogo, que os profetas do Antigo Testamento também tinham um treinamento na Merkabah. Por isso que eles tinham as visões, e eles falavam: olhei para o céu e eu vi uma carruagem de fogo, e na carruagem haviam 4 faces de um homem alado, de um touro, de um leão e de uma águia. Então esses profetas, por também serem iniciados, eles tinham uma sensibilidade aumentada, eles conseguiam ser iluminados por esta luz que vem do alto, por essa sabedoria. Moshe, depois, ele tem uma experiência mais gnóstica ainda, quando no topo, no Monte Sinai,
ele recebe a lei. E aí falam que ele viu Deus face a face. É uma experiência gnóstica, é uma experiência epifânica. Um outro grande iniciado do passado é Pitágoras, que uma certa época da vida dele, ele passou no Egito Antigo. E aí ele teve uma iluminação por meio da geometria sagrada, por meio dos números, por meio da música, porque ele era filósofo, era matemático, era músico, era poeta. Então a gnose se desvelou para ele através desse caminho. Aí tem uma curiosidade, Carmen. A gnose se desvela para cada sincero buscador de acordo com que a consciência daquele buscador a compreenda. Então Moisés sobe lá no Sinai. Pitágoras observa padrões geométricos, a matemática, os números, as letras. Mozart, que é um dos mais ilustres membros da maçonaria, músico, e diziam que Mozart ele acessava a música das esferas. Então a gnose vinha para ele através desta forma. Então a gente tem o rei Salomão. Qual é a principal característica do rei Salomão? Sabedoria. O que ele pede a Deus? Ele pede somente sabedoria. E Deus o ilumina. Então ele também tem a sua epifania. Ele também tem a sua experiência gnóstica. E Salomão é muito importante, não apenas ele como Davi, porque lá em frente, o nosso querido Mestre Jesus, o Cristo, ele é descendente de Davi, ele é descendente de Salomão. Então ele tinha uma descendência nobre. Ele tinha um sangue nobre que corria nas suas veias, né? É muito interessante porque, indo para um outro aspecto agora, Carmen, quando a gente fala sobre o Mestre Jesus o Cristo, nós temos muitas versões a respeito da vida dele, de quem ele foi, do que pode ter acontecido. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui é que todas as versões, elas merecem ser respeitadas. Então nós precisamos ter respeito a todas as formas de crença, a todos os credos que envolvem o Mestre Jesus, o Cristo. Agora, isto colocado, um segundo ponto aqui. Tem um momento, já na história de Jesus, quando ele está preso e ele é interrogado por Pilatos, isso deve estar em João, capítulo 18, versículo 38, tem um momento que Pilatos chega para ele e pergunta, olha que pergunta interessante, o que é a verdade? É uma pergunta simples. O que é a verdade? E neste momento, Jesus ele tem um comportamento curioso, porque ele se cala, ele não responde, ele não diz nada. Ué, porque Jesus, que tem parábolas maravilhosas, através da qual ele dava muitos ensinamentos, por que ele fica calado diante de uma pergunta que ele poderia responder com facilidade, uma vez que ele é a própria verdade manifestada sobre a terra? Mas não, ele se cala. Ele não responde porque não iria adiantar responder para um homem que tinha a estatura de consciência objetiva do Pilatos, que não iria entender a resposta. Então, às vezes, ficar em silêncio é melhor. E a gente repara que, hoje em dia, Carmen, é muito curioso, né? De que adianta a palavra hoje em dia? De que adianta o verbo em um mundo onde as pessoas, muitas vezes, quando você está falando, elas não estão nem ouvindo o que você está dizendo, porque elas já estão preocupadas com o que elas vão responder. Então, às vezes, é melhor ficar em silêncio, mas isso não é de hoje. Como Jesus, ele prefere ficar em silêncio diante de um Pilatos que pergunta o que é a verdade e não vai adiantar ele explicar. Porque Pilatos ele não era um adepto, ele não era um iniciado. Jesus, o Cristo, ele era. Jesus, ele era Messias, que vem do termo aramaico, Messiah,
E Mashiach quer dizer o ungido. Ele foi ungido por João Batista. Então, isso também é um momento. E o que acontece quando ele é ungido? Até as pessoas retratam isso em quadros que pintam aquela pomba, né, em cima de Jesus, que teria ligação com o Espírito Santo. Isso, justamente. Isso. Teria ligação com o Espírito Santo, né, para os fiéis das religiões de massas do mundo inteiro, mas teosoficamente, nós sabemos que o Espírito Santo para a Terra é o nosso querido e bem-amado Mahakohan, Paulo o Veneziano. Então é um outro entendimento, né? Mas o fato é que no momento em que Jesus é ungido, ele tem, né, essa desvelação, essa epifania. Então, além de Messias, de Messias, de ungido, Jesus o Cristo, ele fazia parte dos essênios. Os essênios eram vamos colocar assim, era uma fraternidade hermética entre vários outros grupos que haviam na época de Jesus, que viviam reclusos, viviam separados. O currículo de estudos de um essênio, Carmen, é uma coisa assim inacreditável, tudo o que eles estudavam. E o objetivo de vida de um essênio era se tornar um templo vivo onde o Espírito Santo pudesse habitar. E a partir do momento em que o essênio atingia esse grau, ele poderia curar com as mãos, ele tinha poder sobre os fenômenos da natureza, ele tinha a visão, se tornava um visionário, se tornava um profeta, ele falava outras línguas, todos fenômenos que o próprio Jesus o Cristo ele apresentou nos milagres que ele fez, né? Então, para a gente entender que o Mestre Jesus o Cristo ele teve um treinamento iniciático, espiritualista, ele teve um aprimoramento espiritual para chegar no grau que chegou. E entre os essênios, ele chegou no último grau de iniciação, que era o 33º grau, porque os essênios tinham 33 graus de iniciação. O que é curioso, porque quando nós analisamos a maçonaria, o rito escocês antigo e aceito tem 33 graus de iniciação. E é claro que essas relações não são por acaso. Alguma coisa há por detrás disso. Né? É verdade. E é interessante porque Messias, mestre essênio, mas ele era também avatar. O que quer dizer avatar? Avatara ou avatorá quer dizer manifestação da lei. Então, o Mestre Jesus o Cristo é a própria lei que vem do alto manifestada aquele tempo que ele esteve encarnado aqui na Terra. Antes dele, quando nós falamos em avatares, nós temos Buda, que é o iluminado. Então é um outro iluminado. Isso, é um outro iluminado, é um outro adepto, é um outro gnóstico. Antes de Buda, a gente vai falar sobre Krishna, que ele não é apenas uma divindade, mas alguns falam que um tempo Krishna passou aqui pela Terra. E se você for pegar no passado, nós vamos ter que falar de Zoroastro, vamos ter que falar de Hermes Trismegisto, vamos ter que falar de Mitra, que originou o mitraísmo, uma religião de mistérios que influenciou muito depois o próprio cristianismo. Então nós estamos falando, né, quando a gente pergunta o que é a verdade, e Jesus se cala, isso também quer dizer o seguinte, a verdade é uma só, mas ela tem diferentes faces. E como eu falei, todas estas faces merecem respeito. Eu vou comentar aqui uma face gnóstica, uma face ligada ao cristianismo esotérico. O que é uma informação esotérica? É aquela que você não vê toda hora, todo dia por aí, aberta.
exposta ao mundo. É diferente de um cristianismo exotérico com X. Porque quando eu falo em cristianismo exotérico com X, é um cristianismo respeitável, evidentemente, mas que ele se dirige mais às massas. Enquanto que o cristianismo esotérico é um cristianismo primitivo, ele é ligado às antigas religiões de mistérios, aonde nós temos um entendimento diferente a respeito do que pode ter ocorrido com a história do próprio Mestre Jesus, o Cristo, a qual a gente sabe, e isso hoje em dia é muito discutido, que existem trechos nessa história chamados de apócrifos. O que é uma informação apócrifa? É aquela que foi retirada da Bíblia. Agora, a questão é, por que foi retirada? O que será que existe naquela informação que, durante um certo tempo, o grupo que dominava essas informações decidiu: é bom que isso aqui não conste, é bom que isso aqui não apareça, é bom que isso aqui não esteja. E quando você analisa essas informações apócrifas, a história do Mestre Jesus o Cristo, que já é lindíssima, ela fica mais bela ainda, porque você fala, nossa, mas agora faz sentido. Então, esse é o poder da gnose. Muitas vezes, nós não encontramos respostas para alguns trechos, mas se você coloca lá no meio, né, uma informação gnóstica apócrifa, então aquela informação passa a dar sentido àquele texto, àquele contexto. Quando a gente fala de Semana Santa, é claro, né, que ela está associada à cruz, é claro que ela está associada à crucificação, e nós vamos começar, Carmen, a nossa via crucis. nós vamos começar pela cruz. Bom, quando surge a cruz? A cruz surge quando os romanos a instituem como uma forma de penalizar as pessoas que se insurgiam contra Roma. Bom, então se Jesus ele foi colocado numa cruz, ele não o foi por suas pregações, ele não o foi por seus milagres, ele foi porque os romanos consideravam que ele tinha se insurgido contra Roma. Na verdade, quem mandou ele para a cruz foi o Sinédrio, foram os sacerdotes do templo, que consideravam Jesus uma ameaça. Ué, mas por que ele era considerado uma ameaça? Por causa das suas parábolas, por causa dos seus milagres, por causa das suas curas? Não, não era isso que incomodava. Ele era uma ameaça porque ele descendia de Davi e de Salomão. E como descendente de Davi e de Salomão, ele podia requerer o trono de Jerusalém. Como haviam outros grupos que também queriam esse trono. Também queriam. Então, a época que Jesus viveu, Carmen, foi uma época muito difícil. É que isso não é comentado, mas Jerusalém era um estado ocupado pelos romanos. Dentro haviam vários grupos, várias seitas que não se entendiam, que disputavam o poder. Então você vai ter fariseu, você vai ter o saduceu, você vai ter os essênios. Se bem que os essênios não se envolviam nessas questões muito políticas, né? Você vai ter os nazarenos, ou nazaritas, ou nazareanos, que eram também um grupo que reivindicava esse trono, né? Então, Jesus, que tinha descendência real, ele tinha sangue real, e daí vai originar o termo sangreal, que vai chegar a sangraal, a santo grau. Realmente ele era considerado uma ameaça, e por isso ele foi mandado para a cruz, né? Claro. Mas aí começam alguns mistérios. Em primeiro lugar, com relação à cruz. Porque a cruz, ela não nasce com os romanos. Não nasce com os romanos, né? A cruz é um símbolo muito anterior a Roma. E quando nós falamos anterior, não é tipo assim, 100 anos, 200 anos.
milhares de anos, onde no Egito Antigo já surgiu, né, o protótipo, né, já surgiu isto aqui. Sim, cruz ansata. Isso. A cruz ansata ou o amuleto de Enki, A-N-K, Enki, né? E para os egípcios, isso aqui representava, entre várias coisas, né? Representava a vida eterna. E também, os deuses egípcios, eles colocam os dois dedos aqui, e em muitas imagens a gente vê eles segurando a cruz dessa maneira. Quer dizer, se eu colocar na horizontal, se torna uma chave, né? Que eu posso acessar outras dimensões, claro, que se eu souber como fazer, né? Claro. A cruz ansata, nós temos essa parte ogival, até lembra um pouco, né, Carmen, um ovo, né? Até lembra um pouco. Nós temos essa parte ogival, que representa o cósmico. Enquanto que essa parte horizontal e essa parte vertical mais longa representam o plano material. Então aqui eu tenho o cósmico fecundando o plano material. Eu tenho o espiritual sobre o plano material. É interessante que quando os egípcios enterravam seus mortos, essa cruz ela perdia a parte de baixo. Então ficava só isso aqui. Por quê? Eles viam a alma como um sol, que é essa parte, nascendo na linha do horizonte, que seria essa parte horizontal para uma nova vida. Então, uma visão muito interessante, muito poética, né? Para a gente começar a entender que esse aspecto de vida eterna, o próprio aspecto de ressurreição, quando nasce a palavra ressurreição? A palavra nasce ressurreição a partir do momento em que, após o terceiro dia, Jesus ele ressuscita. Não. Ressurreição já era um termo conhecido no Egito Antigo, aonde em Luxor, na fraternidade de Luxor, oriunda do querido e bem-amado mestre ascensionado Serapis Bey, eles eram guardiões de certos procedimentos, como a reparação, a regeneração, a purificação, a disciplina, o foco, a pureza e o domínio da ciência da ressurreição. Então, no Antigo Egito, a ressurreição ela era uma ciência que altos adeptos podiam chegar a este grau de conseguirem promover a sua ressurreição, e aí surge uma questão. Mas por que um alto adepto aprendia a ciência da ressurreição? A resposta é muito simples. Porque se ele não conseguisse, né, cumprir todo o seu Dharma, toda a sua missão de vida no curso de uma vida, porque a vida dele seria ameaçada, ele poderia, mesmo que atentassem contra a vida dele, ele poderia se valer dessa ciência da ressurreição para voltar e continuar a sua missão até onde ela devesse continuar. Sim. Então, isso dá uma outra visão também, Carmen, quando a gente fala sobre a ressurreição do próprio Mestre Jesus o Cristo. Então, ele volta por quê? Por que ele voltou? Será que ainda não estava concluído o seu Dharma, a sua missão de vida? Então, a gente vai deixar aí um ponto de interrogação, a gente vai deixar aí um enigma, né? Mas nós, até o final da live, teremos que consumir muitas aspirinas, porque surgirão outros enigmas, né? E tem uma parte muito bonita da Semana Santa, que é o Domingo de Ramos, né? Aonde Jerusalém se preparou, o povo se preparou com ramos para receber o Mestre Jesus, o Cristo, quando ele entra, e aquele povo o aclama, agitando ramos, colocando ramos para que a sua montaria passe por cima, né? A sua passagem.
E o que isto simbolicamente quer dizer? O Domingo de Ramos, ele quer dizer que nós precisamos, nós, contemporâneos do momento atual, nós precisamos preparar o caminho para que o Mestre Jesus, o Cristo, entre na Jerusalém. Só que não é mais aquela Jerusalém antiga de pedra. Nós temos que entender isso de uma outra maneira. Nós temos que preparar o caminho para que ele adentre na nossa Jerusalém interior, que em alguns contextos, algumas sociedades secretas, eles chamam de Jerusalém celestial, que é um elevado grau, patamar de consciência. E como eu preparo o caminho para que o Mestre Jesus entre na minha Jerusalém, entre no meu interior, com ramos verdes? Puxa, mas isso é meio curioso, né? Primeiro, por que que os ramos são verdes? É claro que não é porque eles são um vegetal. Seria uma resposta muito óbvia, né? O vegetal é verde por causa disso, o ramo é... Não, mas não é por causa disso. Teosoficamente falando, o verde é a cor da cura e da verdade, que está associada ao querido e bem-amado Mestre Ascensionado Hilarion, ao Arcanjo Rafael e por aí vai. Então, quem é pela verdade, quem é íntegro, quem tem moral, quem tem conduta, quem tem o reto pensar, o reto falar e o reto agir, é pela verdade, prepara a via para que o Mestre Jesus Cristo possa adentrar ao nosso coração, possa adentrar ao nosso interior. E é muito interessante porque quando as pessoas pegam aqueles ramos e agitam, aquele agitar dos ramos simboliza o quê? Bom, aí quem gosta de estudar a fraternidade branca já entendeu. Uma folha daquele tamanho agitada, nossa, aquilo ali lembra um fogo, né? Aquilo ali lembra uma chama. Não existe a chama da verdade? A chama verde esmeralda? Então, se você quer ser do Cristo e ter como Cristo, você tem que agitar a chama da verdade em teu interior. E quando a gente agita a chama da verdade em nível interior, é muito interessante, porque até o estado imunológico da pessoa muda. Por isso que a chama verde esmeralda é ligada à cura. Porque é impossível nós querermos uma cura se nós estamos, digamos, errados, se nós temos um comportamento não muito correto. Porque, primeiro, a cura não é algo que se dá apenas em nível físico. Nós precisamos entender que o corpo físico é a última instância onde se manifesta o problema. Nós precisamos pensar na cura espiritual. Nós precisamos pensar na cura moral, na cura mental, até chegar no corpo físico, porque muitos problemas que temos no corpo físico, no nosso organismo, eles começam por emoções mal resolvidas. Eles começam por maus pensamentos que fazem com que a tônica vibracional da pessoa atraia aquele tipo de problema, aquele tipo de enfermidade. Então, cura é uma ideia muito além do que a gente imagina. Porque ela não é apenas física. E os problemas não começam apenas no plano da visibilidade, né? E aí você vê, Carmen, como é válida a visão gnóstica, porque os gnósticos, eles querem compreender a invisibilidade, eles querem compreender o sutil, o que não está manifestado só no plano material. Então aí a gente começa a montar o nosso quebra-cabeça. Mas na Semana Santa, a gente chega à Sexta-feira da Paixão, né? Tem a Quinta-feira Santa, aonde tem o lava-pés, que é uma cerimônia também muito bonita, onde o próprio Jesus o Cristo, ele lava os pés, né, dos seus discípulos. E é muito engraçado
é que tem alguns discípulos que falam para ele, não, mas eu nunca deixarei o Senhor lavar o meu pé. E Jesus, ele fala, se eu não lavar os teus pés, tu não terás a ver comigo. É muito interessante isso. É uma Sim. frase profunda. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer o seguinte, que o serviço prestado ao próximo é uma das melhores maneiras de nós nos conectarmos a Deus. Claro. É uma das melhores maneiras de nós termos parte com o Cristo. Porque, na verdade, o Senhor, ele serve ao servo. O Sim. Senhor, ele serve ao servo. Porque os servos, Carmen, eles nos servem todos os dias. Eu vou traduzir essa passagem. Os servos nos servem todos os dias. Então, eu pergunto, o que seria de nós sem um motorista com habilidade para nos levar ao local que temos que ir? O que seria de nós sem um garçom? O que seria de nós sem as assistentes domésticas, né, que ajudam na manutenção da nossa casa? O que seria de nós sem um jardineiro que tem mão para a terra, e mão para a planta, e mão para o jardim? O que Claro. seria de nós sem as pessoas que cozinham a nossa comida? Então, eles nos servem, eles cumprem as suas missões e com alegria e com prazer, e nós não devemos nos considerar superiores a quem serve. Sim. Porque quem é servido é que tem que agradecer pelo É. serviço que lhe é prestado. E às vezes, né, Carmen, a gente vê, infelizmente, tanta gente, né, tratando mal servidores, tratando mal empregados, e são pessoas que literalmente não estão entendendo nada. Porque o nobre nesta equação não é quem é servido, não. Sim. O nobre é o servo, aquele que se dedica ao próximo. E é isso que o Mestre Jesus ele quer mostrar, lavando os pés dos discípulos, e depois todo mundo também vai proceder assim. Sim. Chegamos à Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, aonde estão alguns dos maiores mistérios da Sexta-feira Santa. E antes de entrar neles, eu vou repetir duas coisas. Primeiro, o que é a verdade? Segundo, todas as visões a respeito do Mestre Jesus o Cristo, esse querido e bem-amado Mestre, merecem respeito. Sim. Estamos aqui apresentando a visão gnóstica, esotérica, primitiva. Tá. Onde Jesus ele é crucificado? Ele é crucificado em um local que é chamado de Gólgota, né? Gólgota. Essa palavra nem é tão difícil, né? Basta você lembrar de gota, escreve gota no final e depois você coloca o Gólgota. Aí fica fácil de escrever. G-O-L-G-O-T-A. Gólgota. Mas o que quer dizer a palavra Gólgota? Local da caveira. Porque, na verdade, é isto que o Gólgota era. Porque a partir do momento, Carmen, que as pessoas crucificavam as pessoas lá, o que acontecia quando uma pessoa era crucificada? Ela era crucificada e ela ficava na cruz. Até que até que os animais dessem cabo daquela pessoa. E aí, os ossos caíam no chão. Aquele local... Não, sério, isso é algo... Deixa eu falar uma coisa. Eu tive lá em Jerusalém 4 vezes rezando com os grupos da Pax, mas a última vez, sei lá, foi antes do ano 2000, eu acho, ou talvez até no ano 2000. E a gente vai na planície, não, a gente vai na planície de Golã, não é Gólgota. O espírito que eu não sei o nome tá me corrigindo. Eu achei que fosse a mesma coisa. Porque eles praticam tiro ao alvo e tem adolescente de 13, 14, 15 anos, meninos e meninas, que eu fiquei chocada. Eu falei, pelo amor de Deus, é um lugar, você está numa terra santa, né? Pelo menos é o nome que eles dão, e você vai para uma peregrinação
para um local sagrado, e de repente você tem aquele confronto drástico da violência e da guerra, né? É, Bom, voltando a porque, Gólgota. mas eu entendo, Carmen, isso aí, porque Golã é próximo de Gólgota. Então, eu Eu entendo que achei que mas Gólgota é um outro lugar, mas só entrando um pouco no que você falou, se essas coisas acontecem ainda hoje, e nós estamos vendo o que está acontecendo lá em Gaza ainda hoje. Se essas coisas acontecem ainda hoje, isso quer dizer o seguinte: passaram 2000 anos e a gente não aprendeu nada, nada. Pois né? é. E até o nosso tempo atual, nós tivemos no meio, naquela mesma terra, uma cruzada, que também foi um absurdo, e a gente não aprendeu nada de lá para cá. Então, Pois é. estamos chegando num ponto em que o ser humano tem que fazer uma escolha. Ou, até aproveitando a Semana Santa, sabe? Ou a gente para de ser homem, sepulcro vazio, túmulo onde não tem ninguém lá dentro, e se torna um homem catedral habitado pelo santo ser crístico, ou então esse mundo ainda vai ver muito sofrimento. E o sofrimento vem em decorrência da falta de consciência. Porque você vê essa situação hoje, criança com fuzil, com arma na mão. Quer dizer, o que a gente aprendeu de 2000 anos para cá? Não aprendeu nada. Não, Parece que não tá evoluiu. tudo igual. Justamente. É. Então, esse Gólgota, e até eu estava justamente comentando sobre isso, porque por que é chamado o local ou o lugar da caveira? Porque lá, Carmen, quando os ossos caem das cruzes, porque não é aquela imagem apenas da cruz de Jesus e a cruz dos dois ladrões. Não, aquilo ali era um oceano de cruzes. E as pessoas ficavam lá. Agora, você imagina, aqueles ossos caem, era um local que no solo haviam crânios, né? Então aí o povo chamava local da caveira, o Gólgota, o local da caveira. E Jesus, ele é crucificado, e aí começam os mistérios. Bom, tem um momento em que Jesus está na cruz e ele sente sede, e ele fala: tenho sede. E aí tem uma versão, Carmen, mais das religiões de massas, que falam que pegaram, né, uma espécie de... Eu vou usar esse exemplo para ficar mais claro as pessoas entenderem. Pegaram uma espécie de pano ou uma espécie de estopa, né? E aí teriam molhado no vinagre, colocado numa lança e dado para ele beber, né? Para maltratá-lo mais ainda. Imagina você está com sede, você bebe, né? Algo com vinagre, coisa e tal. Então, mas isso é a versão da religião de massa. Porque o que aconteceu de verdade? Olha, nós temos algumas pessoas muito interessantes assistindo à crucificação. Então nós temos lá Maria, que é a mãe de Jesus, nós temos Maria Madalena, nós temos José de Arimateia, e nós temos um personagem chamado Simão o Mago, que estava do lado do José de Arimateia. Simão o Mago, para a gente entender, ele tinha a mesma estatura que aqueles magos que vieram visitar Jesus, Melquior, Baltazar e Gaspar. Era o mesmo nível de conhecimento. Simão Mago, ele conhecia anatomia, ele conhecia ervas, ele conhecia linimentos, ele conhecia elixires. E quando Jesus fala, tenho sede, o Simão Mago pega, ele prepara, como se fosse uma espécie de vamos colocar assim, não é bem um elixir, uma espécie de um anestésico, mais ou menos. Bom, continha mel, um pouco de vinagre e minimamente veneno de víbora do deserto. Por que minimamente? Porque muito, ainda mais num corpo que está ferido, se aquele veneno entra nas feridas, pode realmente prejudicar a pessoa. Mas minimamente o veneno dessa víbora tinha um efeito analgésico. Então aí embebem, aí Jesus ele toma, por quê? Porque Jesus ele precisava aguentar naquela cruz, Carmen, até que o sol se pusesse. E aí tem um outro mistério. Primeiro, as coisas estranhas. Primeiro, ele é crucificado numa sexta-feira, que nós sabemos
que pela lei mosaica, principalmente o judeu ortodoxo, quando cai sexta-feira, o momento, a hora do Shabat, param todas as atividades. Não se pode fazer mais nada. Não é estranho que o tenham crucificado numa sexta-feira? Esse é o primeiro ponto de estranheza. O segundo ponto, ele foi retirado da cruz após a crucificação. Já já vou falar sobre isso. Mas isso é muito estranho, porque as pessoas não eram tiradas das cruzes. Elas ficavam lá, até os ossos caírem na terra. O Gólgota, o lugar da caveira. Elas ficavam lá. Como conseguiram tirar Jesus da cruz no mesmo dia? Porque as pessoas não atentam para esse detalhe. E ele foi tirado da cruz à noite. Tanto que em René-le-Château, no sul da França, na igreja que é dedicada a Maria Madalena, a cena da via, né, sacra, que Jesus é retirado da cruz, a gente vê uma lua na cena. Então, quem montou aquela igreja, e é uma igreja totalmente gnóstica, cheia de simbologia, quem fez aquilo e pintou Jesus sendo retirado da cruz à noite, sabia que ele precisava aguentar até que o sol se pusesse. Então aí nós temos um mistério. E eu tenho uma respostinha. Arimateia era um homem muito rico. E Arimateia, ele, olha a minha mãozinha, Arimateia, ele falou, tá bom, vocês vão crucificá-lo, mas eu vou pagar, nós queremos tirar o corpo dele assim que o sol se puser. Porque quando o sol se pusesse, pelo Shabat, os judeus que estavam lá e eram contra ele, iriam para suas casas, porque ninguém mais pode fazer nada. Seria mais fácil retirar ele da cruz. Sim. Então, muito interessante. E quando Arimateia retira ele da cruz, envolve ele num pano de linho, que vai originar lá em frente o mistério do Santo Sudário. Um dia a gente conta essa história aqui, né? Tem um monte de historinha boa para contar. É o que eu falo, Carmen. Eu não vou hoje responder as questões. Eu vou gerar mais dúvidas, porque eu adoro fazer isso. Você conhece teu amigo, né? Eu adoro, né, deixar essa boa interrogação na cabeça das pessoas. Então, Jesus, depois de tomar esse preparado, de propósito feito por Simão Mar, porque eles sabiam que isso ia acontecer. Em algum momento, ele vai sentir sede, e nós vamos ter que dar um jeito. Né? Em algum momento, o corpo dele, os músculos daquela posição, vão começar a retesar. E a gente vai ter que encontrar uma maneira de ter um certo efeito anestésico naquilo. Né? E é interessante essa parte, Carmen, do veneno da víbora, que eles colocam em pequena quantidade, e isso me lembra Paracelso, que foi um grande alquimista, e Paracelso ele dizia, vocês sabem qual é a diferença entre o remédio e o veneno? Resposta, é apenas a dose. Porque, na verdade, tudo é veneno, mas é apenas a dose. Então, com uma dose correta, você cura uma pessoa. Com uma dose exagerada, por melhor que seja o remédio, a pessoa pode ter problemas, vir até a óbito. Né? Então, é um primeiro ponto. Mas aí, o tempo vai passando e surge um outro problema. Jesus estava muito mal apoiado, porque ele estava suspenso pelos braços, né? Foi crucificado com cravos, lógico, mas o apoio dos pés era muito pequeno e precário. Né? Então aquilo ali ficava, digamos, em falso. E tem um momento que a força da gravidade, eles reparam que o pulmão, o peito de Jesus começou a se movimentar muito rápido. Porque o peso do corpo estava fazendo o quê? O estava sufocando. E aí, o Arimateia está lá do lado do José o Mago. Arimateia chama um daqueles soldados romanos que estava lá. Também, Carmen, olha o dedinho. Ele chama um daqueles soldados, né? E aquele soldado vem, e aí o Simão Mago, ele levanta a própria roupa dele e ele fala, você está vendo mais ou menos aqui, ó, a altura das costelas que eu estou te mostrando aqui? Aí o soldado, ótimo, vai até ele, devagar, pega a sua lança e faz uma incisão neste ponto.
Então, na versão do cristianismo de massa, Carmen, ai, porque colocaram aquela lança para maltratar mais ainda Jesus, para acabar de matar. Ok, mas isso é cristianismo exotérico com X. Nós estamos falando de cristianismo esotérico com S. Sim. O que, se uma criança, Deus o livre, ela estiver correndo, antigamente acontecia muito isso. Uma criança estava correndo com bala na boca ou com pirulito, e a criança tropeçava e caía, e aquela bala, aquele pirulito ficava aqui na garganta. O que tinha que fazer? Tinha que fazer uma incisão, até às vezes colocava o tubo de uma canetinha Bic, né, para a criança voltar a respirar e conseguir chegar no hospital. É, numa escala muito maior, o que estão tentando fazer com o Mestre Jesus Cristo, porque o pulmão dele começou a acelerar, ele está sufocando. Então, vamos fazer uma incisão para ver se a gente consegue. E aí esse soldado chamado Longinos, daí que veio o nome, a lança de Longinos, que hoje está em Viena, ao lado das joias da família lá imperial. E essa lança, até os nazistas na Segunda Guerra Mundial, eles roubaram esta lança, Carmen, porque eles acreditavam que ela tinha um poder e quem portasse relíquias sagradas poderia vencer guerras, dominar o mundo, né? Claro. E essa lança foi devolvida após os nazistas perderem a guerra. Os americanos devolveram esta lança e ela está até hoje lá no museu. Fica lá em Viena, no museu, essa lança. Então, Longinos, ele chega, ele faz essa incisão, e aí é muito interessante esse Longinos, né? Depois, quando ele fere Jesus, cai água no rosto dele, e ele tinha um problema de visão. E no momento que a água cai, o problema de visão passa. Então é interessante, porque Jesus está crucificado e continua fazendo milagre. Ele é incrível. E tanto que Longinos, ele se converte ao cristianismo. E depois os romanos o matam porque ele se converteu. Mas ele se converteu porque ele viu o poder. Ele teve a sua epifania. Ele se curou do problema nas vistas, né? E aí, ele é um santo. Só que as pessoas falam o nome dele errado. O nome dele é Longinos. Tem uma estátua dele em Roma, na Praça de São Pedro, aonde está lá, Longinos. Mas o povo, com o passar das eras, Carmen, modificou um pouco o nome, acabou chamando ele de São Longuinho. Aquele que quando você perde coisas, você tem que dar 3 pulinhos. Mas o Longuinho, gente, ele não é o São Longuinho. A origem é Longinos, né? E aí, pela tradução, as palavras, o que passa, acaba virando isso, né? Mas olha, vocês podem pegar, dar os 3 pulinhos, porque ele ajuda mesmo, tá? Se você perder alguma coisa, pode fazer. Não funciona. Carmen, essas coisas funcionam. É uma beleza, né? Então, tem esse aspecto da lança. E aí tem um momento que Jesus fala, está consumado. E inclina a cabeça e dá o, entre aspas, o último suspiro. Porque aí ele é retirado por Arimateia, é levado para o sepulcro. Onde ficava o sepulcro? Dentro de uma propriedade de José de Arimateia. Quando ele foi colocado no sepulcro e foi rolada a pedra, os soldados que ficaram lá à noite, né, guardando a entrada para ninguém ingressar no sepulcro, os soldados que estavam na propriedade de Arimateia também tinham sido, olha o dedinho, então aquilo ali era um teatro. Por quê? O que as pessoas não sabem, pela engenharia, pela arquitetura da época, é que o sepulcro tinha uma entrada central, onde ficava uma pedra maior, mas o sepulcro ele tinha uma entrada na parte de trás, aonde se poderia acessar. E aí, a noite inteira, pela parte de trás, ficaram entrando lá dentro Arimateia e Simão Mago, cuidando do corpo de Jesus. E Arimateia pegava, passava um pano e escorria esse sangue em uma taça de metal. E quando os cuidados acabaram, a Arimateia saiu de lá com essa taça e lá em frente
essa taça, quando a Arimateia for para a Inglaterra, nas regiões de Glastonbury, de Salisbury, vai se iniciar todo o círculo arturiano da demanda do Santo Grau, a busca dos Cavaleiros da Tábua pelo Santo Grau. Então, Carmen, é claro que eu teria mais mistérios para falar, mas eu acredito que estes que eu comentei até aqui, Ah, maravilhoso. já dá para a gente entender o que é a verdade. Sim. A verdade é uma só. A minha verdade, vou colocar um ponto de vista pessoal, a minha verdade sobre o Mestre Jesus o Cristo, para mim, ele é mestre sênior do último grau, ele é Messias, ele é o Messias, ungido por João Batista, e ele é avatar, ele é manifestação da lei. Então, essa é a minha verdade. E certos pontos da história não desmerecem em nada a gloriosa história dele, até explicam melhor. Porque aí a gente, puxa, agora eu entendo certas passagens, né? Então, tem muito mais coisa, porque a história, para os gnósticos, para os cristãos esotéricos, né? Aqueles que seguem a via do catarismo, algumas linhas, né, de cavaleiros, ordens de cavaleirescas que tem até hoje, a história ela continua de uma outra forma. E aí nós vamos falar dos mistérios de Arimateia, vamos descobrir quem realmente foi Arimateia, os mistérios de Maria Madalena, os mistérios da demanda arturiana do Santo Graal, os mistérios do sul da França, a região de René-le-Château, de Montségur. E quando você estuda esses mistérios, você compreende que a história do querido e bem-amado Mestre Jesus o Cristo, ela continua para aqueles que têm a alma elevada, o coração aberto e a mente direcionada para o que é nobre, ela continua viva e sendo contada até os nossos dias atuais. Apenas cabe a gente abrir, né, nossas mentes e se perguntar o que é a verdade. Mas não ficar apenas na pergunta, não. Buscar. Porque, na verdade, nem importa o que eu vou encontrar no fim do caminho. Porque o caminho é a resposta. É o caminho que te transforma. É o caminho que amplia a tua consciência, que faz você se iluminar pela gnose, pelo Cristo. E, em verdade, esse mundo está precisando muito que cada um se auto-ilumine e seja mais luz para este mundo, como Jesus é a luz do mundo. E é isso aí. Adorei, todos nós adoramos. Obrigada, Lê. Maravilhoso, um show, como sempre. As pessoas que reclamaram que travou, foi o de vocês aí, porque aqui para mim tá normal. Ó, até olhei várias vezes, não tem nem ameaça de chuva, de nada. Aqui E também, alguns locais não tava legal. Não, olha, foi super legal. A gravação inteira, quem for assistir depois, não vai ter nada travado. Foi maravilhoso, como sempre, Ale. Eu já anotei aqui para você fazer o mistério do Arimateia, o mistério da Maria Madalena, agora você dançou. Entendeu? Sim, sim. Vamos Não, lá, vamos ter que explicar essas sim, coisinhas. sim. E lembrando, hein? Está chegando na Pax Universal. É que eu estou numa correria, Carmen. Pô, a gente está sempre em correria, mas eu vou te mandar, tá? Está chegando os arcanos menores do tarô. Tá bem. Gente, vocês têm que fazer. É uma outra maneira de compreender o tarô, com simbologia, com mitologia, com cultura, com história, com isto que vocês aproveitam segunda-feira durante uma horinha. Imagina 2 horas disso por semana, né? Você não vai ficar fora desta. Ah, com certeza, olha lá. O Alexandre está ministrando cursos no Zoom aos domingos, às 15 horas e às 16 horas, né? Às 16 horas.
E aí o próximo curso começa daqui a alguns meses. Porque agora está terminando esse primeiro, a gente vai falando. Ale, foi maravilhoso. Tem 3 minutos, pode falar a sua mensagem. Nossa, 3 minutos, né? Por causa da Trindade, só pode ser, né? Então, ó, aqui na árvore da vida também tem uma cruz. Nós encarnamos no planeta Terra, então começa aqui. Aí depois de encarnar, os gnósticos falavam nascer, depois você tem que fazer o quê? Morrer. Mas é uma morte simbólica. Por isso que aqui a Lua representa a iniciação. Depois que você é iniciado, você recebe aqui em Mercúrio. Mercúrio, Hermes é o conhecimento. Você recebe a gnose, que as sociedades iniciáticas elas te dão essa gnose, legam a sabedoria. Com a gnose, você vem aqui para Vênus, que é o amor à humanidade. Então você aplica para servir ao próximo esse conhecimento iniciático que você recebeu, e aqui no topo da cruz você recebe o sol, a coroa, a iluminação. Então, é o mistério da cruz na árvore da vida. Que Né? lindo. E, graças a Deus, conseguimos falar isso. Nunca foi tão rápido, em alguns segundos. Ainda resta 2 minutos. Mas eu acredito que depois de tudo que aqui foi falado, o que nos resta agora é a gente silenciar, refletir e compreender que a cruz não é sacrifício no sentido negativo, é o sacrifício, é o trabalho sagrado. Não existe trabalho mais sagrado do que se autoconhecer e depois disso servir ao próximo. É isso aí. Obrigada, Lê. Uma ótima semana para você. Gratidão. Namastê, família Pax.